E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Palavras de Jesus. Graça e paz. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. A missão da igreja é o tema que nós estaremos desenvolvendo no nosso trabalho de hoje. E nessa aula nós iremos fugir um pouco do esquema proposto pela revista. Nós aqui, como você sabe, trabalhamos com a nossa revista Lições Bíblicas, o guia de estudos publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Este vídeo ele é trabalhado em cima da classe adulto da nossa revista Lições Bíblicas. O comentarista do trimestre é o pastor José Gonçalves, que está nos brindando com temas extremamente pertinentes, temas que estão nos fazendo pensar a nossa fé, a nossa perspectiva, a nossa missão, que é exatamente o tópico de hoje, a nossa convicção, a nossa chamada, nós como igreja de Cristo. Então hoje nós faremos uma abordagem um pouco diferente, porém nós vamos respeitar todos os tópicos propostos pela lição. Nós iniciaremos analisando o ID de Jesus, que está contido na nossa leitura bíblica em classe. Depois nós iremos trabalhar o tema A Missão da Igreja. Então, nós vamos trabalhar hoje aqui com mais um estudo da Palavra de Deus e convidamos você que já é inscrito no canal para ficar conosco. Você que não é inscrito ainda, você que não é inscrito ainda, nos dê o crédito, inscreva-se no canal, deixe seu like, deixe seu comentário e vamos juntos aprender mais aqui da Palavra de Deus. Lição número 5, a missão da Igreja de Cristo. Na nossa revista, nós temos o nosso texto áureo que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. A nossa verdade prática, esta é a nossa base do estudo aqui nesta aula que vai falar sobre igreja, como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. A nossa leitura bíblica em classe tem duas porções. A primeira em Marcos, capítulo 16, versículo 14. No capítulo 16, versículo 14, diz assim: Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido no que o tinham visto já ressuscitado. Também tem uma outra porção lá em Atos, capítulo 2, versículos 42 ao 47. O versículo 47 diz assim: Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Antes de mais nada, vamos agora conhecer os tópicos que a lição de hoje nos apresenta. Primeiro tópico, pregação e instrução. Primeiro subtópico, proclamando as boas novas. Segundo, o objetivo da pregação. Terceiro, discipulando os convertidos. Segundo tópico, adoração e edificação. Primeiro subtópico, uma comunidade adoradora. Segundo, uma comunidade edificadora. Terceiro tópico, comunhão e socialização. Primeiro subtópico, a fé na esfera fraternal. Segundo, a unidade e fraternidade. Terceiro, a fé na esfera social. Analisando o ID de Jesus. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Fazei discípulos, pregar, mostrar para as pessoas a importância de uma proximidade com Cristo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é a declaração pública de fé. O batismo é o resultado da pregação. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Aqui entra a parte de ensino, aqui entra a escola dominical,
a grande agência pregadora das doutrinas bíblicas, professores da escola dominical, coordenadores da escola dominical, pastores locais, juntos, unidos para ensinar. O papel dos professores, o papel dos coordenadores da EBD, o papel do pastor local é ensinar, ajudar as pessoas a entender o propósito de Deus para a sua vida. Segundo o pastor Claudionor de Andrade, a grande comissão pressupõe um discipulado permanente na Igreja de Cristo. Aliás, a Igreja é uma comunidade de discípulos que tem a Cristo como Mestre Supremo. Continua o pastor Claudionor, e a Bíblia como a única regra de fé e conduta. Concretizando o ID de Jesus. O ministério de ensino na Igreja é a concretização do ID de Jesus. Todo obreiro ou liderança, independente do papel que desenvolva na igreja local, deve ter a consciência que ter afinidade com a palavra de Deus é primordial para o seu ministério. Lá em Atos capítulo 5, versículo 42, diz assim: E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Falando aqui sobre templo, eu quero trazer para você uma meditação, uma gravação externa que eu fiz em um templo católico, majestoso, lindo, e pegando esse gancho de que o que é o templo? Qual a nossa relação com o templo? Gostaria então de passar esse vídeo para você assistir. Estamos aqui na Catedral de Canela, uma das mais lindas arquiteturas. Nesse trimestre nós estamos falando sobre aqui é um templo, um lindo e majestoso templo, onde as pessoas vêm principalmente ver a arquitetura, as pessoas vêm fotografar, vêm registrar neste momento. Turistas de todo o Brasil vêm para cá para acompanhar toda esta linda beleza, este lindos mosaicos que esta catedral aqui tem. Este é o templo onde as pessoas vêm adorar a Deus. Logicamente que neste ambiente agora as pessoas estão vindo aqui para conhecer o lugar, as pessoas estão vindo aqui para registrar, as pessoas estão vindo aqui para fotografar. Mas eu quero pegar esse mote para falar sobre o templo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E ele deve também, plenamente, ser tão lindo, tão resplandecente, e permito-me essa analogia, como este templo, através da pureza, através da santificação, através da beleza. Assim como as pessoas olham para esta beleza, a admiram, assim como as pessoas olham para este templo, estão admirando ele, as pessoas também devem admirar-nos como templos do Espírito Santo. As pessoas devem também ver em nós o brilho do Espírito Santo, o esplendor do Espírito Santo. Nós somos templos do Espírito Santo. E esse templo é visto, esse templo é contemplado, este templo é fotografado, esse templo é visualizado por muitas pessoas. Que as pessoas, elas têm um impacto positivo ao olhar para o nosso templo. Não esse templo físico, através da beleza física, mas através das atitudes, através da nossa idoneidade, através das nossas gentilezas, através do nosso amor, através do nosso trato. Sejamos todos templos do Espírito Santo, dignos de referência para outras pessoas. Então aí está uma meditação. Espero que você tenha gostado desta meditação. Voltando aqui então à nossa aula de hoje. A nossa pregação deve ser cristocêntrica. A pregação de Daniel Berg. Os fundadores da Assembleia de Deus tinham algumas características comuns a ambos, mas também alguns traços que os diferenciavam. Gunnar Wingren era mais eloquente, Daniel Berg tinha a pregação mais simples. Os sermões de Daniel Berg, eles geralmente terminavam com a seguinte expressão: Cristo salva, Cristo cura, Cristo batiza com o Espírito Santo e Cristo em breve voltará. Cristo salva. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Devemos contar às pessoas o quão bondoso Ele é para nós. Devemos mostrar às pessoas que o nosso Salvador também está disposto a salvar a todos quantos se achegarem a Ele. Cristo cura.
O ministério de Jesus também consistia em curas e maravilhas. E ainda hoje ele opera sinais e prodígios. Ele não mudou. Continua disposto a curar enfermos em nossos dias, em que muitas vezes a medicina não consegue trazer a solução de muitos males. Cristo batiza com o Espírito Santo. O Espírito Santo veio à terra para ficar junto do povo de Deus. Ele sela os crentes com o batismo, com o revestimento de poder e virtude. Cristo em breve voltará. O Filho de Deus voltará à terra para implantar seu reino. Nós trabalhamos na aula passada sobre o reino de Deus. A justiça vindoura de Cristo se aproxima. Nossa pregação deve ser cristocêntrica. Hoje em dia, alguns pregadores lançam mão de recursos linguísticos, coaching, tantas outras coisas para trazer um sermão bem elaborado, que mexe com a plateia, que emocione os corações. Acabam esses pregadores por superficializar o Evangelho e colocar o ego humano no centro da pregação. Cristo acaba renegado a um segundo plano. A nossa pregação deve ser cristocêntrica. Mais do que falar às pessoas sobre Jesus, devemos mostrar às pessoas Jesus em nossas vidas. A missão da igreja. Aqui nós entramos propriamente no tema proposto para esta lição, que vai ser ensinada no dia 4 de fevereiro de 2024. A missão da igreja, ela é revestida por alguns aspectos. Cultural. O próprio Jesus se revela em nossos dias. Jesus viveu no mundo dos homens, porém, sem cometer os pecados que os homens cometiam. A igreja é supracultural. E supracultural define o ser humano. A igreja está estabelecida para o ser humano ter um contato com Cristo, ter um contato com Deus, ter um contato com o Espírito Santo. A igreja é multicultural. Pessoas de todas as origens, de todos os lugares, são atraídas a ela pelo poder de Jesus Cristo. A igreja é intercultural. Os membros da igreja devem viver em comunhão, independentes das particularidades individuais. E por fim, a igreja é transcultural. O evangelho do reino deve ser levado a todas as culturas, tribos e nações. Nós temos alguns aspectos primordiais da igreja que o pastor José Gonçalves elenca na lição de hoje, e também ele fala sobre isso no seu livro de apoio ao trimestre. Ele atribui à igreja 5 aspectos primordiais: proclamação, discipulado, adoração, edificação e comunhão. 5 aspectos. E eu gostaria que você, coordenador, agora me dirigindo aos coordenadores, você, professor, professora, me dirigindo agora ao corpo diretivo da escola, me dirigindo agora ao corpo pedagógico da escola, seria interessante se você abordasse com os seus alunos cada um desses 5 pontos. E você, aluno, você, aluna, meditasse também nesses 5 pontos primordiais. Aspectos primordiais da igreja. Agora eu vou utilizar aqui, para definir esses termos que eu elenquei, o dicionário bíblico Wycliffe. Este aqui é o melhor dicionário bíblico na atualidade. Se você quiser adquirir um excelente dicionário, este aqui é aquele que você deve ter na sua biblioteca. Você deve ter no seu gabinete de estudos. E segundo Wycliffe, proclamar ou proclamação é o anúncio oficial feito publicamente. Normalmente, essa palavra é usada para descrever o anúncio dos decretos de um rei ou de outro governante de alto escalão. Na Bíblia Sagrada, é usada para expressar a suprema proclamação da vontade de Deus. Existem inúmeras palavras em hebraico, sendo que a maioria delas transmite a ideia de elevar a voz para que a palavra seja ouvida. As antigas proclamações eram feitas em algum local público.
No Novo Testamento, essa palavra é geralmente usada em uma conexão com o termo arauto e quase exclusivamente para falar da gloriosa proclamação do Evangelho. Então, esta é a definição de proclamação segundo o dicionário bíblico Wycliffe. O reino de Deus, ele é anunciado pela igreja. Ela tem a solene missão de proclamar esse reino. Ela anuncia exaustivamente ao mundo inteiro o que é preciso para fazer parte dele. Não somente nos templos, a igreja, nós. Lembre-se, eu sozinho não sou igreja. Você sozinho não é igreja. Nós juntos somos igreja. Porque eclésia, a palavra original de igreja, ela diz que são aqueles tirados de dentro para fora. Então, igreja é plural. Então, igreja é nós. Então, a igreja, ou seja, nós falamos, anunciamos, pregamos sobre a necessidade da humanidade voltar-se para o senhorio de Cristo, para que, aceitando-o como o único e suficiente Salvador, possa ter um lugar cativo no reinado santo. Mostramos através de nossa pregação e também através da nossa fé, da nossa convicção, da certeza que nós temos que o nosso anúncio guarda em si a verdade do Evangelho que regenera, salva, vivifica, transforma e dá uma nova perspectiva de vida para quem escutar, para quem atentar para a mensagem, para quem atentar para a proclamação. A pregação do Evangelho e o anúncio da palavra de Deus constitui-se na porta de entrada para o pecador chegar à igreja. Um outro aspecto, discipulado, fazer discípulos. E qual é a definição de discípulo para o dicionário bíblico Wycliffe? Denota um pupilo que se submete aos processos de aprendizado sob a responsabilidade de um professor. O conceito prevaleceu no Antigo Testamento e é exemplificado pelos filhos dos profetas, que foram os aprendizes que mais tarde substituíram Samuel, Elias e Eliseu. Algo semelhante ocorre mais tarde no caso de Paulo, que foi criado aos pés de Gamaliel. Essa é a definição do dicionário bíblico Wycliffe. Uma vez chegada à igreja, a pessoa tem que saber como funciona o processo. O que significa fazer parte do corpo de Cristo? Precisa entender as verdades centrais da fé. Precisa ser ensinada para posteriormente tomar por conta própria e sem qualquer pressão a decisão de permanecer, de batizar-se, de fazer-se membro da igreja ou, se assim entender, sair e procurar um outro local que julgue ser melhor. O discipulado é a igreja ensinando. Os professores desse importante e primordial departamento serão os primeiros a terem contato com a realidade do recém-convertido, os primeiros a conhecerem seus medos, suas aflições, seus temores, seu histórico familiar, serão a mão amiga para ajudar no início do processo do desenvolvimento espiritual. Caso a pessoa, depois de passar pelo discipulado, resolva permanecer na igreja, deverá ser encaminhada para uma classe da escola bíblica dominical, onde demais professores estarão esperando essa pessoa para dar continuidade ao processo de crescimento e amadurecimento espiritual. O pastor local também deverá estar atento e acompanhar, mesmo que à distância, todo o processo de preparação, todo o processo de decisão, todo o processo de ensino dos novos convertidos e se colocará à disposição para ajudar no que for preciso e ainda terá o prazer de contribuir decisivamente para o crescimento das almas que estão se achegando ao rebanho que ele cuida. A adoração, um outro aspecto. Segundo Wycliffe, veneração, inclinar-se perante, prestar homenagem religiosa. O propósito da adoração é estabelecer ou dar expressão a um relacionamento entre a criatura e a divindade. A adoração é praticada prestando-se reverência e homenagem a Deus ou a um Deus, em pensamento, sentimento ou ato, com ou sem a ajuda de símbolos ou ritos. A adoração
pura expressa a veneração sem fazer alguma petição e pressupõe a autorrenúncia e a entrega sacrificial a Deus. Estritamente falando, a adoração é a ocupação da alma com o próprio Deus e não inclui a oração por necessidades e ação de graças pelas bênçãos. A adoração é o ponto de partida de um culto. Na verdade, é o ponto de partida de qualquer reunião que se denomina culto. A palavra culto em si já traz esse significado. Segundo o dicionário Prióbera na língua portuguesa, culto é a forma pela qual se presta homenagem a uma divindade ou a uma entidade muito respeitada. É a forma externa de qualquer religião. É a manifestação de grande respeito, homenagem, preito, reverência. Essa é a definição segundo o dicionário Prióbera. A adoração a divindades era realizada por inúmeros povos, dentre os quais o judeu. As divindades eram reverenciadas e cultuadas pelos povos pagãos. Interessante é que somente se adora a quem se venera, somente se adora a quem se respeita, somente se adora a quem se teme. Muitos povos adoravam supostos deuses por medo que eles se irassem caso não recebessem a adoração e castigassem o povo. Então, os rituais eram feitos sob o medo e o pavor. O povo judeu, como já expressado aqui, também adorava ao seu Deus. Porém, Jeová nunca amedrontou ninguém. Deus sempre esperou ser adorado pelo seu povo, mas queria que essa adoração viesse acompanhada de respeito, de consideração e fosse feita por amor. Nunca por medo, mas por amor. Deus ama os seus súditos. Ao contrário dos falsos deuses, que na visão de seus próprios adoradores apenas queriam receber a adoração à força ou sob o terror. O povo grego resolveu homenagear todos os deuses de que se tinha notícia e fez monumentos, altares a todos eles. Paulo, quando esteve em Atenas, visitou esses monumentos e chamou-lhe a atenção a um em especial, o monumento ao Deus desconhecido, e comentou isso com os atenienses. Está lá em Atos capítulo 17, versículos 22 e 23. E estando Paulo ao meio do Areópago, disse: Homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Existem algumas versões sobre a construção desse monumento pelos atenienses. A primeira diz que eles tinham medo que existisse em algum lugar do mundo algum Deus por eles desconhecido. Então, para que tal divindade não os castigasse pelo esquecimento, resolveram criar um monumento que contemplasse esse Deus. Uma segunda hipótese, também aventada por alguns teólogos, é que, como queriam contemplar todo o panteão de deuses existentes, eles resolveram fazer uma imagem que contemplasse o Deus do povo judeu. Como não existia uma imagem em que se basear, uma vez que o judeu não adorava imagens, resolveram criar o tal monumento ao Deus, o qual desconheciam a sua imagem. Existem também algumas outras versões, mas essas duas são as mais sólidas. Elementos primordiais no processo da adoração. Existe uma disciplina estudada em alguns cursos teológicos, denominada Teologia do Culto, que ajuda na compreensão de como se prestar um culto de melhor qualidade a Deus. Porém, nós aqui não temos tempo para expor aqui todo o conteúdo dessa disciplina, mas queremos apenas pincelar alguns elementos básicos que estão atrelados ao processo de cultuar a Deus. O primeiro deles, oração. Oração. Inicialmente, de reconhecimento. Reconhecimento da soberania de Deus. Depois,
oração de agradecimento por tudo que Deus tem feito e continua a fazer em benefício dos seus. Depois, uma oração de pedido, porque nós sempre pedimos algo. Porque nós estamos sempre na dependência da provisão de Deus. O cantor Wanderson Santos tem uma música denominada Pidão, falando da nossa constante necessidade de pedir, mas informando que essa vida de pidão vai acabar quando chegarmos ao céu. Essa vida de pidão vai acabar, porque no céu não haverá pecado não, só amor, irmão. Essa vida de pidão vai acabar, porque no céu não haverá a tentação. Até chegarmos lá na glória, não podemos imaginar uma reunião em que nós adoramos a Deus em primeiro lugar, mas também nós não façamos um pedido de oração. Porque nós fizemos constantes pedidos de oração ao nosso Pai. Mas precisamos entender que pedir é muito importante e necessário para nós. Também precisamos orar, e isto é de suma importância, em agradecimento, rendendo glórias a Deus por tudo que Ele já tem feito por nós. Como ecoa a voz límpida de Luiz de Carvalho na sua música A Deus toda a glória. A Deus toda a glória pelas bênçãos. A nossa adoração deve ser a Deus e a Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Um outro aspecto de um culto verdadeiro, de um culto autêntico, cântico, música, louvor. As músicas devem fazer parte das nossas reuniões. Elas devem fazer parte do nosso processo de adoração. Cantar a Deus, louvar a Ele por tudo o que Ele tem feito por nós. Só que hoje, e aqui vai uma aplicação pessoal, nós estamos nos deparando com louvores que exaltam não ao Criador, mas a criatura, afagando o ego, enaltecendo o homem. O espaço limitado não nos permite adentrar mais profundamente nesse tema, mas aceite um conselho. Filtre as músicas chamadas gospel que você ouve. Essa história de que você vai estar no palco brilhando e seus inimigos na plateia, que você será levado às alturas enquanto seus afetos serão humilhados, não devem ter espaço em sua playlist de louvores. Não devem ter espaço em seu louvor a Deus. A música adora a Deus e a Ele, de novo, a honra, o louvor e a glória. Outro aspecto do culto, oferta. Agora complicou. Agora vai mexer num membro muito delicado, o bolso. Mas a oferta também faz parte do culto, desde que ela seja feita de forma racional, de forma liberal, sem qualquer pressão ou constrangimento. A oferta não é o pagamento pela bênção, como querem fazer parecer diversas igrejas neoliberais por aí. A oferta é a vontade expressa de ajudar no sustento da obra. É o legítimo ato de ofertar e dizimar ao Senhor. Um aspecto que não pode faltar: pregação e ensino da palavra de Deus. A palavra deve ser pregada, a palavra deve ser ensinada. Palavra de Deus, ensino de Deus, não palavra do homem, não ensino do homem, grifo nosso. Aqui cabe uma ressalva. Em muitos lugares se costuma dizer, ao passar por o momento da ministração da palavra, chegou o momento mais importante da nossa reunião, a pregação da palavra de Deus. O grau de importância da pregação é inestimável, mas em uma reunião que se diz de adoração a Deus, tudo o que acontece tem singular importância, desde a abertura da reunião, passando pela liturgia e até a oração final de encerramento, e ainda com a bênção sacerdotal aos presentes. Todos os momentos são igualmente importantes e devem receber todo o respeito e atenção. Outro aspecto, apelo ou convite.
Os presentes à reunião deverão ter a oportunidade, caso aceitem, de manifestarem-se indo à frente para receberem uma oração especial ou entregarem-se a Cristo. Um outro aspecto que o pastor José Gonçalves fala aqui da importância e do papel que a igreja deve exercitar, que a igreja deve fazer, que a igreja deve viver. Edificação denota construção. E a definição de Wycliffe para edificação aparece de forma metafórica 12 vezes ou mais nas epístolas de Paulo. Os crentes, como pedras vivas, estão sendo edificados na igreja, como um grande edifício, unido e bem ajustado, crescendo e formando um santo templo junto com o Senhor Jesus Cristo. Essa é a definição do Wycliffe. O edifício é feito da liga de cimento, ferro, pedras, tijolos. O edifício espiritual é composto pelos crentes que servem a Deus em determinada comunidade. O crescimento contínuo através do estudo sistemático da Palavra de Deus, o apoio mútuo entre os membros, a ajuda bem-vinda em momentos necessários, o amparo aos necessitados, o acolhimento dos pedidos de oração alicerçam esse edifício. Um outro aspecto, comunhão. E o Wycliffe fala que comunhão designa um compartilhamento comum ou a participação em algo. Descreve a comunhão dos verdadeiros crentes com o seu Senhor e uns com os outros. Os crentes que servem a Deus em determinada comunidade têm em comum uns com os outros a mesma fé, o mesmo propósito, os mesmos objetivos e também o respeito, o cuidado, o amparo uns para com os outros. Os crentes que servem a Deus em determinada comunidade têm em comum uns com os outros a mesma fé, o mesmo propósito, os mesmos objetivos e também o respeito, o cuidado, o amparo uns para com os outros. Muito obrigado a você que esteve aqui conosco, muito obrigado pela sua companhia. Nós tivemos aqui este estudo sobre os aspectos primordiais da igreja e é interessante, de novo, que você, professor, proporcione aos seus alunos também, e aqui eu quero deixar uma dica, um debate para que os alunos possam também interagir entre si sobre esses aspectos que nós elencamos aqui e eu creio que vai ser muito proveitosa a sua aula. Fique conosco, continue no nosso canal, continue nos prestigiando. Se gostou do vídeo e ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Eu quero convidar você a utilizar o espaço aqui dos comentários para você fazer aqui as suas considerações, também você aqui deixar as suas dúvidas também, deixar também as suas críticas construtivas, tudo isso é muito bem-vindo e ajuda o nosso canal a crescer. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Você que gostou do vídeo, inscreva-se no canal. Você que gostou do vídeo, compartilhe ele com outras pessoas e isso será bênção para nós. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.